por esse semblante, dá para entender que eu vou iniciar esse vídeo com um assunto muito sério? Dá? Família, gostaria de iniciar esse vídeo com um desabafo de uma esposa de um inscrito aqui do canal. O nome dela é Vanessa. Tiagão, pelo amor de Deus, eu quero meu marido de volta. É nas madrugas da vida, ele fica te assistindo, é de manhã, é de tarde. Pelo amor de Deus, Tiagão. Cara, eu vou te falar, Vanessa, que você não é a primeira. Inclusive, meu primo Patrick, a esposa dele, sempre que a gente se encontra, ele fala: Thiago, eu não aguento mais a tua voz. E assim, eu vejo isso aqui direto nos comentários. Família, obrigado, tá? Obrigado pelo carinho. Vocês são resenha demais aqui com o Thiagão, com o canal. Fico muito grato com esse carinho aí. Tamo junto sempre. Ai, mas é isso. Mais um vídeo aqui. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 1h da tarde, boa tarde, uma excelente terça-feira, um dia abençoado para todos nós, com muita resenha. Quero destacar aqui a apresentação do Coutinho, do Ryan, que não se apresentaram no dia de ontem, mas já estava tudo no esquema. Quero levantar aqui um debate com vocês, que até o jornalista flamenguista, o Vene, falou sobre isso no dia de ontem, no programa lá no SBT, sobre o Leandrinho, questionando o Fernando Diniz. Vamos debater sobre isso. Tem aqui também uma informação do GE que o Vasco promete intensificar a busca por reforços, porque já organizou algumas situações internas. Quero trocar uma ideia com vocês também sobre mais uma informação que vem do lado de lá da Turquia sobre o Piton. Parece que o Besiktas já acertou aí com o Piton, agora falta acertar com o nosso Vascão. Rojas, vamos falar um pouco mais sobre o Rojas, deve estar chegando entre quarta e quinta-feira, e eu vou trazer aqui mais uma análise de um influenciador, jornalista, que eu gosto bastante, do Bernardo, falando sobre esse jogador. E quero debater também com vocês que o Vasco tentou o Gabriel Menino, família. Ainda bem que não deu certo, ou você gostaria de ver o Gabriel Menino no Vasco? Então chega aí que tem muita resenha nessa terça-feira, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo, e se for comprar alguma coisa no Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu, clica aqui em um dos nossos links, pelo amor de Deus. Thiago, mas eu não quero comprar nada que você separou aí. Repito, compra a sua parada sem pagar um real a mais, a parada que você já está pensando, planejando. Mas clica aqui no nosso link, porque você, efetuando a compra da sua televisão, do seu celular, do seu tênis, da sua camisa, do seu boné, de qualquer coisa que você está pensando, de uma mesa, de uma cadeira gamer, de um videogame, você vai estar fortalecendo aqui o trabalho do Thiago. Família, vamos seguir a nossa resenha. E o Vasco fez questão de postar no dia de hoje a chegada do Coutinho e do Ryan. Isso estava combinado, segundo aqui algumas informações, que o Coutinho inclusive eu acho que fez exame já na segunda-feira, mas o Ryan, porque estava na lua de mel, o Vasco liberou mais um dia, o Ryan chegando no dia de hoje. Então tá aí, Coutinho com todo o estilo do mundo, Ryan também chegando, e já foram pro campo, a família vascaína. E o Vasco fez questão de colocar aí o Mago e a Joia. Assim, família, eu vou destacar aqui uma informação bem bacana da galera da ESPN sobre o Ryan, mas conversando um pouco sobre o Felipe Coutinho. Esse é o meu sentimento, tá? Esse é o meu sentimento. Eu sei que eu sou dramático, eu sou carente, mas o meu sentimento em relação ao Felipe Coutinho é de uma pessoa que foi enganada. Eu fui enganado pelo Felipe Coutinho. Cara, ele vai ter que mudar o meu olhar em relação a ele. Eu fiquei bem desanimado, tô desgostoso da vida em relação ao Felipe Coutinho, porque o cenário tava ali. Cara, isso me dá o cenário tava ali. Semifinal, final, um jogador do tamanho, do nível do Felipe Coutinho. É esse tipo de jogo, esse tipo de partida que eu acho que o cara quer, E sinceramente. Então assim, Thiago, você espera alguma coisa do Felipe Coutinho? Família, para ser bem sincero, eu tô falando do Felipe Coutinho, Do Felipe, atuações de Felipe Coutinho. Não é um jogador que toca a bola pro lado, um pão com ovo. Eu tô bem desanimado com o Felipe Coutinho para essa temporada. É isso, é uma pessoa que me enganou, que não me tratou com o devido valor. Ele vai ter que me conquistar novamente. É isso, eu não tô muito esperançoso com o Felipe Coutinho para essa temporada, não. De repente vai, E a gente torce para isso, para que possa acontecer, para que ele possa ser decisivo. Mas me desanimou legal, Nas atuações dele diante do Fluminense e Corinthians. Me desanimaram, Felipe. Me desanimaram, Felipe. Me desanimaram, família.
Mas em relação ao Ryan, família, vale a gente destacar aqui essa informação da ESPN, o Bruno Andrade, está aqui, ó. Ryan não tem o desejo de deixar o Vasco neste momento. O novo salário após a renovação contratual é considerado bastante vantajoso e deu segurança ao atacante no Cruz Maltino. Ainda assim, o jovem segue recebendo sondagens e contatos de diversos clubes no futebol mundial. Família, isso aqui tem um ponto positivo, né, que o Ryan tá focado no Vasco e se sente valorizado. Eu acho que isso é importante, mas eu acho que não muda, né, nada em relação à possível saída na próxima janela, né? Porque dependendo da proposta, sendo vantajosa para o Vasco e um clube, uma liga interessante para o Ryan, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Mas que bom, né, que o jogador nesse momento tem o desejo de entregar, de ficar, se sente valorizado, e a gente vai precisar muito do Ryan, né, no início dessa temporada, porque é o nosso melhor jogador, né, o diferencial do Vasco. Então espero que o Ryan possa continuar nessa pegada. Eu acho sim, família, que é um jogador que, dependendo, pode sonhar ainda com seleção, com Copa do Mundo. É difícil, mas vamos ver, né, como o Ryan vai iniciar essa temporada. Como eu disse, não é o Coutinho, não é o Léo Jardim, não é o PH, o nosso jogador diferente é o Ryan, né? Que bom que ele tá feliz, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha para falar sobre um outro jogador no nosso elenco, que é o David, né? Tá aqui, família, que o Vasco não se opõe em negociar o David. Isso, né, a gente já tinha noção, já tinha conhecimento já há algum tempo que o Vasco, as informações trabalham muito nesse sentido, né, família? E tá aqui que o Atlético Paranaense é um outro time que buscou informações sobre o David. Cara, o David e o Hugo Moura são dois jogadores que o Diniz utilizou bastante, mais o Hugo Moura, mas eu entendo que, né, eles têm que seguir o rumo deles, né? Já deu. Eu venho falando bastante sobre isso aqui. Eu acho que demonstraram uma falta de comprometimento muito grande, de respeito com o clube nessas expulsões aí diante do Bahia e o Hugo Moura diante do Galo. Na minha opinião, né, o Vasco tem que tentar de tudo, né? De tudo dentro dos limites, né, família? Para não prejudicar também o clube. Ficando, vou fazer o quê? É isso que eu falo com vocês. A galera, às vezes, né, quer que eu explico ponto por ponto, tintim por tintim. Não é assim. Eu não quero que o Vasco se prejudique para mandar o Hugo Moura e o David embora. Não tem nada de rescisão, de nada, eu não estou falando disso. É tentar, né, achar um outro clube, né, vai pagar metade do salário, vai pagar boa parte do salário. Eu acho muito difícil os times que nesse momento vão olhar para o David e para o Hugo Moura pagar o que o Vasco paga. A verdade, o Hugo Moura vai jogar em algum time de meio de tabela? Ou acima da tabela ali? Não vai, pô. Não vai. Esses times, né, teriam condições de pagar o Hugo Moura. O David também não, pô. Entendeu? Então, o Vasco, muito provavelmente, para ter a saída desses dois jogadores, vai ser pagando metade do salário. E aí, né, vamos ver que aqui internamente vai ser definido, vai ser decidido se isso vale a pena, família vascaína. Mas eu torço para a saída dos dois. Deixa eu seguir aqui para falar de outro jogador, mas eu quero trazer essa visão aqui do Vene Casagrande no programa de ontem no SBT. Olha só. O Leandrinho, pelo visto, não se encaixa no estilo de jogo dele. Nem Vitor Luiz, nem Riquelme. O Vitor Luiz eu até entendo, o Riquelme eu até entendo. O Leandrinho eu não consigo entender. E eu gostaria de ter uma resposta do Diniz, porque o Leandrinho é um baita jogador. Ofensivo. O Lucas pode me corrigir se eu tiver errado. Joga como ponta. Jogador também, promessa, jogador de seleção brasileira, de categoria de base, joga como ponta também, como você mencionou. Então, assim, o que eu lamento nessa lateral esquerda é a não utilização do Leandrinho. Por hora, ele prefere utilizar o Pumita improvisado a utilizar o Leandrinho. O que acontece, Leandrinho? Eu concordo com o Vene. O Leandrinho é um jogador de base, um jogador que apareceu em 2024. Teve um jogo, inclusive, contra o São Paulo, em São Januário, que Leandrinho, Estrela e JP colocam a bola embaixo do braço e resolvem. Eu acho que o Vene sabe dessa partida, né? Estrela e JP Joga muito. Foi um 4x1 em São Januário contra o São Paulo, onde esses três garotos jogaram muita bola. Ainda o treinador Rafael, né? Rafael Paiva, exatamente. Você tá sabendo de Vasco, hein, Vene? Tá aqui, eu tenho que estudar pra estar aqui, né? Muito bem estudado. Caraca. E aí o Leandrinho jogou muita bola e joga muita bola. Só que, Flávio, a gente que tá há um tempinho já no futebol, a gente começa a entender que talvez a gente não viva o dia a dia ali no treino. Alguma coisa e ali, ao meu ver, pro Diniz, com todo respeito, tá, até a opinião do Vene, mas ao meu ver, pro Diniz, não colocar o Leandrinho, que é de origem da posição, e preferir o Puma improvisado, é que tem alguma coisa ali. Tá aí, família. Inclusive, né, o Vasco divulgou também essa imagem aqui, né, uma galera ali na foto. Eu só separei aqui a parte que aparece o Barros,
né, o Robert Renan e o Leandrinho, né? Exemplos aqui também, né, para o Leandrinho, o Barros, né, deu a volta por cima, voltando para o Vasco, e hoje é um titular absoluto. O Robert Renan teve um contato também, né, com o Leandrinho lá no... Pô, o Lucas acabou de falar aí o nome do time, eu esqueci, cara. Al-Shabaab, eu acho que é isso, Me corrijam aí se eu tiver errado. Mas assim, família, eu até entendo que é difícil um posicionamento, uma fala em relação a isso. Tem coisas que tem que ser resolvidas internamente, né? Porque assim, uma fala do Diniz em relação ao jogador, uma falta de comprometimento, complica pro atleta, né? E no outro sentido também, que vocês já comentaram aqui, né? Inclusive vi muitos comentários assim, dizendo que o Diniz tem algum problema com o Leandrinho. Então qualquer posicionamento em relação a isso, né, vai dificultar. Então tem coisas que tem que ser resolvidas, eu entendo, né, internamente. Claro que eu gostaria de saber, porque é um jogador que mostrou muito potencial ali em 24, como é que o cara chega e não é utilizado, mano. Ele tá atrás do Vitor Luiz, por exemplo, e isso incomoda muito, né? Então é a falta de comprometimento, é realmente que o jogador não se encaixa no perfil do Diniz. Eu gostaria de saber, mas espero que isso possa ser resolvido e que o Leandrinho possa ter oportunidade, família. E se for o caso do Leandrinho, não tá focado, não tá comprometido, é questão de peso, intensidade, treinamento, tudo isso, né, a gente entende que tem ali o departamento de performance e saúde, tem toda essa análise em relação à entrega dos jogadores, né, do jogador. A gente está falando aqui do Leandrinho, então que isso possa ser resolvido, e não somente com o Leandrinho, né, família? A gente quer ver uma outra postura dos jogadores do Vasco em relação à sequência que o Vasco teve no Campeonato Brasileiro. E é bom tudo isso estar resolvido, porque o Campeonato Brasileiro se inicia em janeiro, e o Vasco já tem uma pedreira aí pela frente, que é o Mirassol. Mas, cara, eu gostaria sim de ver o Leandrinho, porque é aquilo, é um jogador que traz uma dinâmica que eu falo aqui com vocês sempre: saúde, velocidade, intensidade. Pode deixar a desejar na marcação, mas, poxa, né, velocidade, ultrapassagem ali no comando de ataque. É um cara que, diferente do Piton, que faz pouco esse facão em direção à área. O Leandrinho não, né? O Leandrinho já gosta de fazer esse facão em direção à área para porrar no gol. Então, assim, traz uma dinâmica diferente. Vamos ver o que vai acontecer nessa temporada, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, pra gente destacar aqui essa informação do GE, tá aí. O Vasco deve intensificar as negociações por reforços de agora em diante. Com a concordância da diretoria, Admar Lopes planejou movimentos de dentro para fora. Agora o clube já sanou as situações de contratos que se encerravam em dezembro, família vascaína, tá aí. Então vamos aguardar uma movimentação do Vasco em relação a isso. Nesse momento só acertou com o Johan Rojas, que a gente vai comentar um pouco mais sobre esse atleta. Falando agora da possibilidade da saída do Piton, tá aí, né, um jornalista lá da Turquia comentou o seguinte, ó: o Besiktas chegou a um acordo preliminar com o Piton. Estão em curso discussões com outros candidatos alternativos. Serão tomadas medidas consoante a situação. É que a tradução fica assim meio esquisita, né, família? Mas dá pra gente entender. Inclusive eu tava lendo sobre isso, né? Que o Besiktas tem outros laterais, tá observando outros laterais, e o Piton é um deles. O que pode estar acontecendo aqui é que o Besiktas entrou em contato com o staff, com o Piton, para saber, né, as condições, valores e tudo mais. Beleza, conversou, entrou num acordo, agora é o Vasco. Isso é super normal, né? E não tem nada de, poxa, o Piton tá forçando uma saída. Não, eu acho que é isso, ó. Não, beleza, gostei do projeto, gostei das condições financeiras, mas eu não vou sair daqui brigado com o Vasco, né? Tem um contrato, tem respeito, gosto do clube, agora acerta lá com o presidente Pedrinho. Eu acho que isso é super normal. Isso acontece, né, no mundo do futebol, né? A gente já debateu aqui bastante sobre essa possibilidade da saída do Piton. Eu sei que tem muita gente que concorda, tem uma galera que discorda por achar que, poxa, vai ser difícil achar um lateral com o nível do Piton, porque entende assim, beleza, ele tem, né, a dificuldade ali, ele tem as dificuldades dele para marcar? Tem, mas é um cara que é efetivo na frente, né? Foi o líder de assistências do Vasco nessa temporada. Isso tem um peso. Então, assim, família, é uma questão de visão, de opinião. É aquilo, tem certas coisas que você não precisa estar com raiva, bolado da vida, descontar a sua raiva numa opinião. Sabe? Não tem isso. Não tem certo ou errado nisso aqui. Existe uma opinião, existe um gosto. Existe uma possibilidade de você contar com outro atleta. E aí se vai render ou não, tá vendo aí? Era melhor o Piton ter ficado? Então, assim, família, não tem certo ou errado nessa situação. Opinião.
E aí a gente só vai saber realmente no decorrer da temporada. O Thiagão, a visão do Thiagão é essa. Eu sou a favor da saída do Piton. Não somente do Piton, de alguns jogadores que o Vasco vem utilizando bastante nas últimas temporadas. Piton, Verratti, Hugo Moura, David, né? É isso. Família, seguindo aqui a nossa resenha, para a gente trocar uma informação, trocar uma ideia sobre uma informação do Lucas Tanaka, né, um jornalista que cobre o Atlético Mineiro, tá aqui, ó. O Vasco sondou a contratação do volante Gabriel Menino, atualmente no Galo. Mas a negociação travou devido ao alto salário do jogador, estimado em torno de R$600 mil. Foi discutida a possibilidade de um empréstimo gratuito, com o Vasco arcando com 60% dos vencimentos. Porém, não houve avanços até o momento. Eu acredito que o Galo não vai aceitar isso, né? O Vasco pagando 60% do salário do jogador é a mesma coisa, né, que a gente acabou de debater aqui sobre o Hugo Moura e sobre o David. A família, assim, sinceramente, cara, falar que o Gabriel Menino, ele é ruim de bola? Não, ele não é ruim de bola. É um cara que tem características interessantes, bom passe, fez um gol de fora da área, né, contra o Vasco no primeiro turno, sei lá, um dos gols mais rápidos, né, do campeonato, né, o Vasco tomou um gol bem cedo naquela ocasião, com uma porrada, um chute bonito dele, toda a liberdade do mundo também, né, mas é um jogador que tem, assim, fica uma impressão que eu tenho em relação ao Gabriel Menino, porque de fato eu nunca acompanhei o Gabriel Menino desse jeito, né, como a gente acompanha os jogadores do Vasco, no Palmeiras e no Galo, mas em alguns momentos, sei lá, cara, ele me passa a impressão de ser desatento, de faltar alguma coisa a mais, sabe? Aquele jogador que quer vencer, que quer chegar, que quer entregar, e isso a gente já vem debatendo internamente hoje no Vasco. Você vai trazer mais um jogador com esse perfil? Isso é minha visão, tá? É minha impressão. Não sei o que você pensa em relação ao Gabriel Menino. Ele, inclusive, já foi, né, chamado a atenção em relação a isso no Palmeiras, né? Faltou um pouco, perdeu a cabeça em alguns momentos, não somente ele, né? Gabriel Veron, entre outros jogadores, Patrick de Paula, entre outros jogadores. Então, cara, não gosto do nome não, sinceramente não gosto do nome não. Esse aqui eu fico na torcida para não acertar, cara. Eu fico na torcida, sinceramente. E aí, família, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, deixa eu trazer o Bernardo falando um pouco sobre o Johan Rojas, e depois a gente vai destacar aqui a última postagem do Rojas, porque tá chegando no Brasil. Se liga só. Tem camisa 10 colombiano chegando no Vasco. Conheça tudo sobre Johan Rojas. Meia de 23 anos, Rojas foi formado no humilde La Equidad, na Colômbia. Por lá sempre foi muito bem cotado, inclusive pegando seleções básicas. E ele estreou profissionalmente com 20 anos, em 2022. Teve um ano de desenvolvimento e chegando em 2023, tudo mudou. Rojas rapidamente virou o grande nome do time do La Equidad. Isso na sua segunda temporada como profissional. Foi possivelmente a maior revelação do campeonato todo. Um dos grandes nomes da Liga da Colômbia. Em 2024 se manteve nesse nível, de novo indo muito bem. Começou a ser convocado para a seleção olímpica, disputou os Jogos Pan-Americanos e com isso, ainda no meio de 2024, foi vendido para o Monterrey, no México. E lá ele até começou bem, mostrou qualidade, sendo um reserva importante, aparecendo e fazendo uns golzinhos. Era bem participativo, mas em momento algum chegou a ser um titular. E no início de 2025 decidiram emprestar ele para o Necaxa, tentar ganhar mais minutagem. E por mais que tenha se firmado como titular do time, nunca chegou a mostrar aquele talento que tanto esperava. Deixou um pouco a desejar. E vale mencionar, no meio do ano ele chegou a voltar no Monterrey e jogou o Mundial de Clubes. E antes de eu falar da minha opinião, eu sou o Bernardo. Pra você ter vídeo assim todos os dias, me segue aí, tamo junto. Johan é um meio atacante com muita técnica. No México, ele tem jogado mais aberto pela esquerda, mas onde ele realmente se destacou na Colômbia foi como um camisa 10 com liberdade pra flutuar em qualquer canto. É aquele jogador que recebe a bola e levanta a cabeça, seja pra achar seus companheiros ou pra finalizar no gol. Inclusive, tem uma boa finalização. Tem bons fundamentos de futsal, com drible curto e pensamento rápido. A questão é a adaptação, já que no México ele não conseguiu ir tão bem assim. Mas ele chegando no Brasil, conseguindo se adaptar, evoluindo bem, vai ajudar sim o Vasco, porque tem qualidade pra isso. Tá na tela pra vocês, família, ele com os parceiros dele ali, né, se despedindo, e depois ele fez essa postagem aí, ó. Nasci para romper ciclos, criar um legado, meu destino é vencer. E tá aí, né, a postagem, claro, em referência ao nosso Vascão forte, né, família? Meu destino é vencer. E claro que todo torcedor do Vasco nesse mundo de meu Deus vai torcer para isso, irmão. Pelos vídeos aí, né, família, inclusive por esse que eu passei agora há pouco para vocês, né, do Bernardo, é um cara que é jogador de futebol, né? Pelo menos parece isso. Tem o drible, essa coisa de fingir que vai, né, cruzar ou bater e cortar, o chute no gol, né? Um fundamento assim que a gente precisa bastante, né?
É um jogador que não conseguiu se firmar no futebol mexicano, e o Garoni falou um pouco sobre isso, né, no nosso último vídeo ontem, que no futebol mexicano eu não acompanho, mas cada liga tem as suas características, né, família? E segundo ele, o campeonato mexicano ele é bem aberto, né, é trocação, os times não se defendem tanto, é um jogo, uma liga que deixa mais, né, os jogadores, né, jogarem, troca de passe e tudo mais. Segundo o Garoni. E aí, no caso, o Johan Rojas tem mais liberdade para colocar as suas características em prática e mesmo assim não conseguiu performar na Liga do México. O Garoni até cita o Jean David, que lá no Tijuana, né, jogava mais do que conseguiu atuar aqui no Vasco. Na verdade, nem atuou no Vasco, não conseguiu nada. Realmente um jogador que eu questiono a escolha desse atleta e a análise desse atleta do Jean David, cara. Muito limitado, né? Muitíssimo limitado. E agora a gente vai confiar na análise, né, na avaliação do Admar Lopes, né, que apostou aí no Andrés Gomes. Com certeza teve ali a indicação também do Cuesta e, né, já que ele conhece bastante desse mercado, indicou também aí o Johan Rojas. Família, não se adaptou a uma liga que a gente entende que é a mais fraca, que é a do México, mas a gente sabe que tem um treinador que tem um estilo diferente, que tem um perfil diferente, tem uma dinâmica de jogo que de repente vai encaixar com o estilo do Johan Rojas. Claro que assim, o tratamento do Diniz internamente eu acho que os jogadores até gostam, mas durante os jogos, né, um atleta jovem, espero que o Cuesta e o Andrés Gomes, né, possam, ele gosta de gritar, de berrar, é assim, né, de repente vai até ter um debate, o Andrés Gomes mesmo teve um debate em campo com o Diniz, mas vida que segue, irmão. De repente o Diniz também consegue deixar ele ligado. Família, já falei isso aqui com vocês, num primeiro momento, o Johan Rojas chega para ser reserva, porque é difícil imaginar esse encaixe com o Coutinho e Nuno, né, ele jogando, por exemplo, aberto pelo lado. É difícil imaginar isso, é muito difícil. Porque o Coutinho e o Nuno têm as suas dificuldades físicas, sem bola, você vai acrescentar mais um jogador nesse sentido. Então eu entendo que é um jogador que o Vasco contratou para ser um reserva do Coutinho ou do Nuno, porque ele tem nessa condição de jogar pelo centro do campo, como meio armador, ou jogando aberto pelo lado esquerdo. Na reta final, a gente viu que o Diniz mudou um pouco isso, né? Colocou o Nuno pelo lado direito, fazendo a função mais de um meia, e o Andrés Gomes pelo lado esquerdo. Mas a temporada inteira, praticamente, foi o Nuno jogando aberto pelo lado esquerdo. Então a gente está vendo que o Rojas, né, joga como meia e como lado esquerdo. E aí eu acho que é isso. Ele vem para ser opção em relação a esses dois jogadores, família. Vamos torcer para que ele possa render e, por que não, né, brigar para ser titular. É isso que a gente quer, que a galera, a maioria das opções, brigando por posição, se colocando numa condição de ajudar, né, família? A gente sabe que isso é importante, principalmente para o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo. Fui! Até daqui a pouco.